Jesus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 25, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 25, aleluia, Jesus. 25 diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, meu Pai, nos guia por essa palavra, Senhor. Oh, meu Pai, dá-nos entendimento, Senhor, abre o nosso coração. Oh, meu Pai, abre o coração do teu povo, meu Pai. Oh, Senhor, assim como o Senhor despertou Lídia, meu Pai, para que ela estivesse atenta ao que o Senhor falava. Oh, meu Pai, através de Paulo, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor nessa noite desperta, Senhor, o teu povo para compreender, meu Pai, e receber a tua palavra, Senhor, e nos guia naquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Hoje eu estava na minha casa. Aleluia, Jesus. E o pastor tinha me dito que eu ia dar um ensinamento. Aleluia, Jesus. E eu estava arrumando umas coisas e orando em espírito. Aleluia, Jesus, pedindo ao Senhor uma palavra. Aleluia, Jesus. E o Senhor me trouxe essa palavra ao nosso coração. Aleluia, Jesus. Tem algo, irmãos, já há alguns dias que eu estou meditando, cheguei até a falar com o pastor sobre isso, hoje eu comentei até com a irmã Valéria, aleluia, Jesus, e sobre a questão do discernimento, aleluia, Jesus, que nós precisamos adquirir do Senhor, aleluia, Jesus. E eu, quando eu estava observando essa palavra, quando o Senhor trouxe ao meu coração, eu não estava lendo, eu estava só meditando enquanto eu fazia minhas coisas. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu percebi uma coisa muito importante. Aleluia. Aqui nesse episódio, aleluia, Jesus, trata-se, o Senhor quer mostrar a questão da prudência. Aleluia, Jesus. Só que, irmãos, a prudência, ela caminha junto com o discernimento. Aleluia, Jesus. É impossível alguém, aleluia, que não tem discernimento espiritual, ser prudente. Aleluia, ele não consegue ser prudente. Aleluia, Jesus, porque não tem o discernimento. Aleluia, é como se a prudência fosse uma espécie, vamos dizer assim, de prudência aplicada. Aleluia, Jesus, na prática. Aleluia, Jesus. E ela envolve um monte de coisas. Aleluia. E nós vemos nesse trecho que Jesus falou, aleluia, que é bastante conhecido da igreja, aleluia, dessas 10 virgens, né? 5 loucas, 5 prudentes. E todo mundo, não tem ninguém que aceitou o evangelho que não conheça isso, mesmo que ele nunca tenha lido, mas ele já viu alguém pregar, aleluia, ele já ouviu alguém falar, aleluia, dessa parábola. E eu achei importante uma vez a revelação que o pastor trouxe através da palavra, dessa palavra em específico,
que muitas das vezes, eu realmente, desde criança, ouço essa palavra sendo pregada e eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Que, na verdade, a gente fala assim, as 10 virgens prudentes, parece que elas foram imprudentes naquele momento. Aleluia, parece que no momento de imprudência delas, elas ficaram para trás. Aleluia, e muitas das vezes as pessoas falam, irmão, tem que ficar em vigilância, porque um momento você der bobeira, aleluia, o noivo pode vir e você ficar. Sempre eu ouvi pregando dessa forma. E até quando eu lia, aleluia, eu lia em cima daquilo que eu já tinha ouvido ser pregado. Aleluia, Jesus. Até que um dia o pastor falou isso aqui na igreja. Ele disse, as que eram prudentes, era a personalidade delas, espiritual. Elas já eram prudentes toda a vida. Aleluia. As que eram loucas, elas não tiveram um momento de imprudência. Não foi aquele momento específico que elas tiveram aquela imprudência. Elas já vinham de um padrão de vida espiritual de loucura. Aleluia. Um padrão de vida espiritual de imprudência constante. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu pensei assim, meu Deus, é verdade. Aleluia, sabe por quê? Uma vez que a pessoa ela é prudente e ela tem discernimento, aleluia, ela sempre vai agir. Claro que alguma vez ou outra ela pode, aleluia, o diabo pode armar e de repente a pessoa pode até cair, dependendo da circunstância, mas, aleluia, uma vez que a pessoa ela adquire a prudência, ela adquire discernimento de Deus, aleluia, ela aplica isso na vida dela. Aleluia, tudo que ela vai fazer. Aleluia, eu vou dizer no sentido espiritual, irmãos, porque o material, os irmãos sabem que precisa ter prudência, e lá também vale. Aleluia, a prudência, o discernimento lá fora vale muito. Mas nós estamos trazendo para o campo espiritual exclusivamente. Então, uma vez que a pessoa ela é prudente, ela é prudente. Tudo que ela vai fazer, ela age com prudência. Ela pensa antes de fazer, ela pensa antes de falar. Ela pensa antes, ela verifica o terreno de onde ela está pisando. Aleluia, antes dela entrar numa situação, ela já sondou o terreno. Aleluia, ela viu se tem como ela passar, se não tem como ela passar. Aleluia, é natural da pessoa. Aleluia, Jesus. E uma pessoa que é normalmente imprudente, ela não verifica nada, ela não se antecipa para nada, aleluia, ela não se prepara para nada, ela deixa tudo para a última hora. Então, assim, para a gente saber se é uma pessoa prudente e imprudente, a gente tem que, eu não sei se estou certo, né? Mas uma das formas a gente olhar se a gente age pela razão ou pela emoção, ou tem diferença disso? Aí, no caso, você está falando de uma questão material. No mundo, eles falam assim, a pessoa tem que ir pela razão, né, e não pela emoção, porque senão ela vai se dar mal. Porque a pessoa vai pelo sentimento, né, ela acaba se dando mal. Mas no mundo espiritual, vale também a questão de não agir pelo sentimento, né, mas aí é segundo o espírito, segundo o discernimento espiritual que a pessoa alcançou, entendeu? Aí ela vê o mal antes do mal acontecer. Aleluia, uma pessoa que ela adquire esse discernimento espiritual, ela consegue ver o mal antes dele acontecer. Antes. Aleluia, de repente tem uma coisa ali na frente, eu estou dando um exemplo material, você está vendo ali duas pessoas. E para uma pessoa com a mente natural, com o olhar natural, aquela lá são só duas pessoas. Para uma pessoa que já tem um discernimento, uma prudência maior, ela já viu que tem uma coisa errada naqueles dois. Aleluia, que eles estão ali fingindo que estão conversando e esperando ela passar. Isso eu estou dando exemplo no material. Eles estão com um comportamento diferente, eles não são duas pessoas conversando normal. Aleluia, são duas pessoas fingindo que está conversando, me esperando. Um exemplo. Aleluia, eu não vou passar por ali. Não passo. Aleluia, mas a pessoa que não tem essa prudência, não tem essa visão, ela passa. Até a Bíblia fala lá, vamos ler em Provérbios rapidamente? Depois o pastor vai falar. Provérbios, eu acho que é 22, 3 ou 6, 3 eu acho.
Ô, gente, eu não fiz anotação nenhuma hoje. Eu não senti de fazer. Aleluia, Jesus. E eu falei, Senhor, o Senhor vai me guiar. Aleluia, Jesus. 3, pode ler. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Lê Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Esse avisado, aleluia, Jesus, é o prudente. Na verdade, aqui ele é sinônimo de prudente. Ele vê o mal e ele recua. Aleluia, ele esconde, ele já viu o mal. O tolo, o simples, o nécio, não. Ele passa e leva, aleluia, ferro, como diz o outro. É interessante, irmã, porque até a questão do sentimento, que igual a irmã explicou aí sobre razão e sentimento, porque nós temos aquela questão de falar, eu senti isso de Deus, Sim. Eu senti isso daquilo, e a pessoa pensa que é um sentimento. Que é um sentimento igual aos outros. A gente fala que sentiu de Deus, é porque na verdade que Deus fala dentro do coração do homem. Deus não fala no nosso ouvido. Não é uma emoção. Tem pessoas que sentem emoção, né? Ele fala dentro do coração. Então a gente fala, eu senti isso. Exatamente. Que a palavra foi lá do profundo da alma. Exatamente. Mas aquilo não é um sentimento. É verdade. Nosso, não é sentimento nosso. É bom até deixar isso bem claro, né? Sentiu, então é sentimento, né? Uma emoção que a pessoa sentiu ali. E não é. Aleluia, Jesus. Mas os irmãos estão vendo? Vamos lá para os irmãos ver lá em 1 Coríntios 2. O 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Estão vendo? Aleluia, Jesus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Aleluia, porque elas parecem loucura. Sabe o que acontece? Irmãos, eu vou dizer para os irmãos, eu estava meditando sobre isso. Uma grande parte dos cristãos na face da terra ainda não adquiriu discernimento. Às vezes tem um pouco, aleluia, mas o discernimento mesmo, a maioria dos crentes não tem. Aleluia, e é algo, por isso que o Senhor colocou no meu coração, porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Aleluia, e o espírito do engano está aí. Aleluia, Jesus. O inimigo está trabalhando agora, ele já está em modo hora extra para a produção ser maior. Ele está para produzir mais. Aleluia, porque ele tem que dar conta, ele sabe que o tempo é curto. Aleluia, então ele está trabalhando para enganar, aleluia, para armar de laços, para fazer o diabo a quatro, né? Aleluia, Jesus. E se o crente não adquirir o mais rápido possível, aleluia, esse discernimento, com certeza, em algum ponto, ele vai ser enganado. Aleluia, ele vai ficar enganado. Aleluia, porque ele não vai ter esse discernimento, ele não vai ter esse olhar, ele não vai conseguir, aleluia, perceber as coisas. O Pedro. Deixa eu falar, ô Ju, ensinamento tremendo da parte do Senhor para nós. Eu lembrei, foi de Eliseu e Gease, né? Porque Eliseu, ele tinha o discernimento espiritual. Isso que você falou é muito importante, porque quando Gease tentou enganar Eliseu, onde você estava, Gease? Não, eu estava por aqui mesmo, não saí nem. Ele falou assim, olha, mas o meu espírito não foi contigo? Tipo assim, ele tentou enganar Eliseu. Agora, já pensou se Eliseu não tivesse o discernimento espiritual? Ele não ia saber o que Gease, Deus, né? Não tinha como revelar para ele o que Gease estava aprontando. Então, Gease não pôde enganar Eliseu. Exatamente.
E vocês vê nessa parábola que nós lemos que essas virgens prudentes, elas já se preparavam o tempo todo. Olha para você ver como que elas tinham esse discernimento, essa prudência, né? Esse discernimento delas, elas pensavam assim, olha, nós vamos encontrar com o noivo. Tinha, com certeza, um horário programado para que o noivo encontrasse com elas. Porque você fala que a Bíblia vai falar que ele tardou. Então, quer dizer, tinha um horário programado. E aí, o que acontece? Como elas eram prudentes, elas encheram nas suas, né, os seus vasos, as lâmpadas, né, levou e colocou azeite também numa vasilha à parte de reserva. Porque assim, vai que acontece alguma coisa. Aleluia. Olha, você vê como que elas tinham uma visão tão ampliada. Vai que acontece alguma coisa, um imprevisto, nós já temos reserva. A louca não. 10 horas que a gente vai encontrar? Não, isso aqui dá. Com certeza dá. Aleluia. Não precisa de reserva, não. Isso aqui é mais do que suficiente. Não, até 12, isso aqui vai dar. Entendeu? Por quê? Porque era natural delas ser assim. Era natural delas ter esse comportamento. Elas não eram prudentes em nada, elas não tinham aquela visão ampliada, elas não viam nada. Para elas era normal, vai dar certinho, calculou certinho o azeite, não vai dar certinho. E parecia que elas estavam calculando tudo corretamente. Mas elas não pensaram na probabilidade que poderia atrasar e poderia o azeite acabar. Né? O que as outras tiveram, aquela visão, aleluia, tiveram aquela precaução, as loucas já não tinham, elas não tinham essa natureza, elas não tinham essa personalidade, não adiantava. Aleluia, que uma vez que, se a gente for imprudente, uma vez que a gente é imprudente, não adianta as pessoas falar. Aleluia, não adianta, a pessoa pode falar com você, não, meu irmão, não é assim não, você não está vendo não, o inimigo está armando um laço. Que isso? Aleluia. Não, que isso? Eu sei entrar e sei sair. Irmão, aleluia. Você não está vendo que o diabo está armando um laço? Não, que isso? Eu já sei. Aleluia. Eu já compreendo, eu já vejo. Não adianta você falar. Aleluia. A pessoa vai e vai se dar mal. Porque vai mesmo. Porque a mente da pessoa não compreende. Aleluia. Não entende. Aleluia, Jesus. Só na hora que se dá mal, que a pessoa lembra, nossa, o irmão prudente me aconselhou. Aleluia. Ele me falou que não era para eu fazer. E eu fiz. Mas se Deus não trabalhar, se a gente não humilhar e não pedir Deus para trabalhar isso em nós, nós não vamos entender mesmo. Aquilo que o irmão espiritual vê, você não consegue ver. Aleluia. Aquilo que o irmão te alerta e fala assim, não, irmão, não faz isso não, porque isso lá na frente vai dar um problema assim, assim, assim. Que isso? O irmão já está pensando que vai dar errado e não sei o quê. Assim é o imprudente. Ele não consegue discernir, ele não consegue ver as coisas. Paulo? Não, você está falando sobre a questão de discernir, foi igual a questão do Josafá, né, com aqueles 400 profetas, né? Exatamente. O Josafá, aleluia, quando veio aquele tanto de profetas lá, ele falou, mas não tem aqui um profeta de Deus? Porque o discernimento e essa prudência, irmãos, ele serve para muita coisa. Ele serve para você discernir entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aleluia, entre aquilo que é o diabo e aquilo que é o homem. Exatamente, porque vem de Deus, é espiritual, não é uma coisa carnal. Tem gente que eles têm discernimento carnal, né? Lá no mundo, por exemplo, tem cara que é esperto. Ele já vê as coisas, ele é esperto, ele não se deixa levar. Não, eu vi fulano quer me passar a perna, não é? E a pessoa já é esperta nesse sentido, não deixa e tudo. Mas assim, aquilo lá no carnal. Agora, no espiritual, é pelo espírito. Aí, nem se você quiser ser esperto, inteligente, e achar que no jeito que você é esperto lá fora, você vai ser aqui dentro, você não consegue. Eu também lembrei, não sei se é, né? Mas o profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão também, ele foi imprudente, né?
Porque se ele tivesse lembrado, nossa, Deus me falou, não come nem bebe nada. Ele deixou foi se levar, imprudente, né? Ele deixou se levar, foi imprudente, não teve discernimento, que aquele homem não era um profeta de Deus, né? Até o versículo que nós lemos de Provérbio, que a Bíblia fala o simples. Simples. Só que a pessoa confunde que aquele simples não é a pessoa simples. Humildes. Esse simples aí não é o mesmo, aquele de simplicidade. Esse aí significa outra coisa, tolo, nécio, imprudente. É um simples que quer dizer pessoas que não quiseram aprender, não quiseram discernir. Exatamente. É simples por isso. Ignorante. Ignorante, justamente. Um ignorante. É isso aí. E aí vocês veem que o noivo tardou e, aleluia, o azeite das loucas começou a acabar. O das outras também começou a acabar, só que tinha uma diferença, elas tinham reserva. E aí, quando elas viram aquilo, elas ficaram, nossa, a lâmpada vai acabar, nós vamos ficar no escuro, dá um pouquinho para a gente do seu azeite. Aleluia, mas as prudentes, elas eram tão focadas, que elas não deixaram se levar pela emoção. Então vamos dividir aqui, né? Coitada delas, elas não trouxeram. Não, elas não se levaram, e não é por ruindade, nem porque não quiseram compartilhar. É porque elas eram a visão delas era tão ampliada, elas tinham uma visão tão ampliada, uma prudência tão forte, que elas pensaram assim, o que vai adiantar? Aleluia, se eu pegar um pouco do meu azeite e dar para ela, vou ficar com um pouquinho, ela vai ficar com um pouquinho. E no final das contas, vai apagar a luz de todo mundo. E na hora que o noivo chegar, aí as 10 vão ficar para trás, porque elas não vão ter condição. Então, você está entendendo? Você já viu quando a pessoa vai afogar, que às vezes alguém quer ajudar, e aí a pessoa fala assim, não é bem assim, tem que ser alguém que sabe. Por quê? Ele vai ajudar para quê? Ele não sabe, ele não tem experiência, vai morrer os dois. Em vez de morrer um, vai morrer 2. Né? Aleluia. Então, em vez de apagar a luz de 5, ia apagar a luz de 10. Então, elas já olharam com prudência. No mundo aí, eles diziam que elas foram racionais. Aleluia. Mas aqui é uma inteligência espiritual. E então, assim, elas olharam, não. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nós dividirmos azeite. Não vai adiantar nada. Porque vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Então, corre lá na venda e compra. Exatamente. Exatamente. Tá vendo? É uma questão, a pessoa fala, não, a simplicidade é pessoa coisa, não, mas a pessoa pode ter uma dificuldade e tudo, mas quem quer, ele busca, ele ouve e Deus dá graça. É questão de interesse, né? Não, Ju, quer falar 2 coisas, né? É engraçado que Jesus ele falou para a gente ser humilde como a pomba, mas prudente como a serpente. Sim. Quer dizer que a prudência para a gente é essencial, né? Essencial. Agora, eu quero falar outra coisa, igual Neemias, né? Quando aquele sacerdote convidou ele, né, para poder entrar no templo, que ele podia entrar no templo, né, aquela coisa toda. Mas a palavra de Deus fala que ele discerniu a intenção que ele dele. Estava errado, que ele não poderia entrar no templo. Se fosse outro imprudente, eu vou entrar, o sacerdote está me chamando, né? Então vamos embora, né? Mas ele foi prudente, discerniu que não era Deus, que ele queria fazer aquilo para poder matar ele. Exatamente, né? Uma estratégia para colocar ele numa situação complicada, que ele não podia entrar, né? Paulo? Igual o Paulo, né, com aquela mulher que falava que ele é o grande homem de Deus. Exatamente. Assim. Vamos ler, né? É Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela.
e na mesma hora saiu. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso aqui é uma coisa que as pessoas pensam que é normal. Não é normal. Essa mulher estava andando atrás dele, falando, esses homens que vos pregam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Era para ele se sentir até maravilhado. Poxa vida, essa mulher nem é crente, está vendo Deus na minha vida. Né? Aleluia, está vendo Deus na minha vida. Porque às vezes acontece, Deus mostra às pessoas, pode acontecer. Mas olha para você ver a questão do discernimento. Porque eles poderiam pensar assim, não, está vendo Deus na minha vida. Está falando que eu sou servo do Altíssimo e eu sou mesmo, aleluia, glória a Deus. E para eles poderiam pensar que ela estava ali falando e até ajudando eles. Ó, gente, ouve ele, servo, homem de Deus aqui, ó. Aleluia, é homem de Deus esses dois aqui, servo do Deus Altíssimo. E eles podiam ficar maravilhados, às vezes ir para o lado da simplicidade, pensar assim, nossa, está me vendo Deus na minha vida, que maravilha. Ou então, às vezes, sentir lisonjeado e às vezes até, nossa, está vendo Deus na minha vida. Aleluia, e até vangloriar. Mas só que na hora que Paulo ouvia, aquilo incomodava o coração dele. Não tem nada de Deus nisso. Aleluia. Não tem nada de Deus. E foi incomodando ele, que aquilo lá era um espírito agindo. E o espírito não estava agindo a favor deles. Aleluia. Parecia que ele estava dando testemunho, que a coisa, mas ele não estava agindo a favor deles. Provavelmente, ele estava agindo sutilmente, atrapalhando eles. Denilson. Tem uma obra para realizar por Deus, igual na questão de Paulo. Às vezes aquele espírito ele veio para atrapalhar a obra de Deus naquela cidade. Exatamente. Através do elogio, que não era mentira, né? Exatamente. Paulo era um homem de Deus. Mas aquele elogio poderia tirar Paulo do foco que realmente Deus levou ele para aquela cidade. O irmão abriu um campo aí muito interessante. O elogio. Você sabe que uma das coisas que mais faz crente ser derrubado é o elogio. Não o elogio espiritual. Aleluia, porque Deus até nos elogia. Deus nos elogia. Homem muito desejado. Varão valoroso. Ele falou com Gideão. Aleluia, varão valoroso, homem muito desejado. Aleluia, mas quando vem da parte de Deus, aleluia, que você está... quando alguém te elogia, não é que ele está te elogiando você em si, ele está elogiando a ação do Espírito Santo através da sua vida. Tem diferença, mas é muito sutil. Às vezes a pessoa não confunde um com o outro. Ele está glorificando o que Deus fez através da sua vida. É diferente. Aleluia. Porque ele está glorificando o Senhor. Nossa, glória a Deus. Deus usou um irmão poderosamente. Mas dentro do... Isso eu falo que eu já senti. De ficar maravilhado de ver Deus usar as pessoas. Mas assim, uma vontade de chorar, uma vontade de glorificar. Falar assim, nossa, como Deus faz com os homens. Como Deus usa uma pessoa. Igual quando Jesus mandou os discípulos, deu poder, autoridade, eles voltou, nossa, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, outro. O Senhor alegrou no Espírito e falou assim, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Então, essa graça, esse gozo que você sente, você fala, nossa, glória a Deus, Deus usou poderosamente o irmão. Que alegria que Deus usou o irmão. Está glorificando ao Senhor, não a pessoa. Mas tem outras que é carnal, simplesmente carnal. Não, irmão, você fala bem demais, irmão, você prega bem demais. Nossa, que sabedoria, irmão, que você tem. Só que é carnal. Aleluia, esse elogio é carnal. Muitas vezes a pessoa vem até sem intenção, mas muitas das vezes o diabo pode usar isso, ou às vezes é até maligno. Aleluia, para nossa, irmão, assim, ó, não é falando mal de ninguém lá da igreja, não, nem nada disso, não. Mas o irmão, eu acho que o irmão prega melhor. Não é que eu estou desfazendo de ninguém lá, não, nem nada disso, mas o irmão prega melhor. O irmão fala melhor. Eu gosto mais de ouvir o irmão. Aleluia. De repente, aquilo é carnal, aquilo não é de Deus. Aleluia. E aí, o que desperta? Um sentimento no coração do homem. E aí, às vezes, você está num momento assim, vem aquela vanglória e vem assim, o irmão falou lá que não é que não gosta de todo mundo, mas que minha palavra é melhor.
Aleluia, a minha é melhor. Aleluia, e ele não percebe, não tem discernimento. Por quê? Porque o elogio é muito difícil a pessoa conseguir, aleluia, vencer. Aleluia, é uma das portas maiores para ele ser enganado, confundido, entrar sentimento. Por quê? É muito difícil. Na hora que a pessoa te coloca você lá em cima, a maioria, eu vou dizer assim, 99,9% das pessoas, aleluia, vai aceitar e vai ficar felizinho com aquele elogio e vai pensar. Aí a pessoa vai assim, olha, cuidado, irmão. Aleluia, ele está falando, que isso? Não, o irmão estava elogiando e não sei o quê. Não aceita, não quer aceitar, porque ele quer o elogio, ele quer sentir bem com aquilo. Causa soberba na pessoa. Exatamente. Ô, Ju, e aí na hora que a pessoa vai falar para alertar lá, tá com inveja de mim, porque não foi ela que me elogiou. Exatamente. Quantas vezes eu vi pessoas falar assim, fulano me elogiou, e na hora eu senti que aquilo não era. Às vezes a pessoa estava até mal intencionada. Foi elogiar o outro, uma coisa de Deus, mas com mal intenção. Vou comprar aquele irmão, que aquele irmão gosta de elogio. Gente, você sabia que tem gente que sabe as nossas fraquezas? Tem gente que é muito esperto. Aleluia, ele sabe como que ele te pega. Aleluia, ele pensa assim, o irmão, né, prega a palavra de Deus, vou chegar para conquistar ele para o meu lado, vou falar assim, não, irmão, como que Deus te usou? A irmã fica maravilhada, abre o coração, entendeu? Aí já senta perto do irmão para ver o que o irmão tem que falar. Quando pensa que não, o irmão está abrindo a boca, falando coisa que não deve. Ela está convidando o irmão para ir num lugar lá que não é de Deus, o irmão está indo. Por quê? Tudo porque a pessoa elogiou ele. Depois que elogiou, aleluia, ele vai igual um cordeiro para o matadouro. Eu achei até interessante você falar disso, que em Provérbios mesmo, quando eu estava assim, fala, toma cuidado com a boca lisonjeia, cuidado com a boca que proclama lisonjas. Eu até ia ler um versículo rapidinho aqui. Romanos 16, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Tá vendo? E as palavras que eles fazem enganar o coração, às vezes se bobear até Com tirava lisonja. da igreja. O que é lisonja? Um elogio que não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. E eu, irmãos, eu já presenciei pessoas, às vezes dentro da casa do Senhor. Uma vez eu vi uma estratégia de uma irmã há muito tempo. Essa irmã era muito perceptiva e ela captava, ela sabia, ela percebia a fraqueza das pessoas. Então, quando ela queria um cúmplice dentro da igreja, aleluia, ela queria puxar alguém para o lado dela, o que ela fazia? A primeira coisa que ela fazia era rodear o irmão ou a irmã e elogiar. É isso que ela fazia. Ela chegava, nossa, é uma bênção, irmão. Nossa, você pregou muito abençoado hoje. Eu creio muito na sua oração. O irmão é muito de Deus. Irmão. Aí daqui a pouco estava apoiando a irmã. Aleluia, apoiando a irmã. Por quê? Porque a irmã foi lá e elogiou ele. Aleluia, elogiou ele, só que ela estava mal intencionada. Aleluia, mal intencionada. Tinha uns que chamavam até a pessoa para pregar. Vai pregar lá na minha igreja. Aí a pessoa, vai para pregar, está me chamando para pregar. Aleluia. E a pessoa ficava toda lisonjeada. Era a armadilha. O irmão Saulo. Nossa, Pai, misericórdia. Toda mal intencionada. Tá vendo? Essas questões, você vê que a pessoa, e como o irmão falou, o elogio é uma arma, assim, uma estratégia, é uma das que mais as pessoas caem. Aleluia. Tanto é que quando o pastor deu aquele ensinamento sobre elogio, uma das primeiras coisas que eu fiz foi dobrar meu joelho e falar, Senhor, a partir de hoje, eu não quero que elogio me mova. Eu não quero, Senhor. E de nada. Aleluia. Se a pessoa falar que foi bom, se ela criticar, foi mal, eu só quero ter certeza
de que eu estou no caminho certo. Agora, se a pessoa falou tal, amém. Se Deus enviar uma pessoa para, às vezes você pode estar inseguro com algo que Deus te deu e tudo, e a pessoa, não, irmão, foi de Deus, para poder confirmar aquilo que você, né, que Deus colocou, amém. Se for por Deus, amém, glória a Deus. Eu falei, mas eu não vou me mover mais por elogio, não vou. E eu falei assim, Senhor, tira isso, eu não quero mais. Aleluia, me mover por elogio, eu não quero mais sentir essa questão, nossa, de ficar muito feliz que alguém me elogiou, não quero. Aleluia, isso já tem um tempo que o pastor deu esse ensinamento. Aliás, eu tinha orado antes e o pastor deu e eu continuei firmando aquilo. Irmãos, hoje eu posso acabar de pregar e a pessoa pode falar assim, nossa, foi tremendo, foi uma bênção, não sei o quê. Não me move, não me move, não me move. Aleluia, porque para mim eu pensei assim, bom, quem tem que me elogiar e falar que foi de Deus? É Deus. Aleluia. Agora, se o irmão falar por Deus, aleluia, fala, não, irmã, Deus te usou porque aconteceu isso, eu estava pensando isso, e na hora que a irmã falou isso e tudo, aí está testificando, confirmando uma coisa. Mas mover por causa disso, não. Tem três coisas para falar, né? Igual essa questão de elogio, foi igual aquela questão do príncipe, né? Falando com Jesus, né? Bom mestre, né? Aí Jesus falou, por que me chamas bom, né? Exatamente. O Nicodemos, né? Bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes. Aí como é que Jesus ia falar a verdade para ele depois que ele elogiou e colocou Jesus lá em cima? Ah, é mesmo, Nônica, eu também fico muito feliz, né? Eu vejo que você é um mestre também, conhecedor das Escrituras. Como ele simplesmente ia paralisar Jesus e deixar Jesus desarmado, porque o elogio desarma. Ia ficar desarmado, e aí ele não ia falar a verdade para Nicodemos. E aí Jesus só ouviu ele assim, pois é, você precisa nascer de novo. Só Ela era uma diretora de uma empresa e ela precisava de chamar a atenção de um funcionário que ela tinha, mas ele era muito competente. E ela falou assim, e a coisa que ela ia falar era muito sem graça. Aí ela pediu ajuda para um cara lá, e ele é tipo um psicólogo, sei lá, um psiquiatra. Aí ele ensinou para ela assim, ó, ele falou assim, ó, você vai chamar ele, você vai elogiar ele primeiro. Destacar todos os pontos positivos que ele tem. Aí depois você vai falar o lado negativo. Quer dizer, era para ele aceitar. Exatamente. Entendeu? O elogio primeiro para depois. Né? Sim, é coisa. Mas outra coisa que eu queria falar, que tem uma passagem de Paulo que ele fala assim, que o mesmo sentimento que houve em Jesus age em vós, um negócio assim. Sim. Filipenses, eu acho, né? Filipenses, Aí, quando Jesus perguntou para os discípulos assim, quem diz aos homens que eu sou? Aí um falou isso, outro falou aquilo, né? Mas depois, lá na frente, quando ele deu uma palavra muito dura mesmo, aí ele falou para os discípulos, vocês caem com eles, não, pode ir embora também. Quer dizer, o Jesus não importava com a opinião deles, não. Não. Ele sabia que a missão dele era o que ele estava fazendo. Era aquela. Quer dizer, o que as pessoas pensavam a respeito dele não interessava. Não. Porque sabia ele estava na missão certa. E uma das coisas que você vê que, por exemplo, Jesus não cedeu o jovem, bom mestre, que farei? Não, bom é o Pai Celestial que está lá em cima. Ó, pra você ver. Bom é o Pai Celestial que está lá em cima. E falou, o que eu precisei? Podia elogiar o jovem, aproveitar já que chamou ele de bom, então também vou corresponder os elogios, né? Não. Ele falou, ó, você vai, vende que tudo que tens e me segue. Tá vendo? O Denis, depois o Paulo. Igual aquela vez o pastor falou aqui, né, Juliana? Quantos irmãozinhos daqueles irmãozinhos do passado que era esteio da obra do Senhor, porque eles mantinham na doutrina, o diabo conseguiu calar isso com elogio. Tipo assim, muitas vezes a pessoa vai lá e prega, aí o Senhor, irmão, você pregou muito bem, mas esse mais acaba com a pessoa. Aí começa, você falou que Moisés fez isso aqui, mas não foi Moisés não, irmão. É igual você falou, quando a pessoa está por Deus, você pode confundir o nome, não tem nada a ver, o Espírito Santo vai testificar, vai falar, vai salvar as almas,
Mas hoje, não quer dizer que a pessoa vai subir no altar e vai falar qualquer coisa. Mas se ele falar por Deus, ele pode errar. Mas o próprio Espírito Santo, uma falta de concordância ali, o Espírito Santo não vai deixar de salvar uma alma por causa disso, não. É porque é a mensagem, né? Exatamente. É a mensagem. Né? Então, muitas das vezes, então, é igual você falou, o adversário, ele não é tão bobo assim. Ele sabe como o nosso ego, ele sabe o que a gente precisa, o que vai deixar você feliz, o que vai deixar você triste. Então, da mesma forma que também o diabo pode usar o elogio, ele pode usar a crítica. Exatamente. Né? Ele pode usar a crítica também. Né? Porque a pessoa, nossa, irmão, que não senti de nada de Deus naquilo que você pregou, que não sei o quê, e sai revoltado da igreja. Para gerar uma insegurança, ai meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Entendeu? Será que eu falei uma coisa demais? Irmão, saiu da igreja por causa de você, por causa da sua pregação. A pessoa, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Para intimidar a pessoa. Aí é que a pessoa não tem mais segurança para pregar. Exatamente. Ele não consegue subir no altar, ele não consegue orar a Deus por causa de quê? Para ele está culpado de uma alma. Então, assim, exatamente. É por isso que a gente tem que orar e estar por Deus, igual você falou, independente, quando é o próprio Deus falando, igual você falou, ele vai testificar no seu coração, oh, Deus, eu preciso melhorar, e o próprio Deus vai te conduzir, que ele fala que ele é as veredas da justiça. Exatamente. Né? Então, muitas das vezes, tem os profetas da desonra também. Né? Que ele quer te ver caído, porque ele já não fala por Deus mais, e a pessoa que fala por Deus, ele quer destruir também. Exatamente. É aquele profeta que veio, ó, Deus mandou ele profetizar, e veio o outro, não, eu também sou homem de Deus. E aí fala o contrário, né? Exatamente. Exatamente. Paulo? Então, eu tenho duas perguntas, né? A primeira pergunta é sobre a questão do elogio. Uma dúvida que eu tenho aqui para saber discernir se o elogio é de Deus ou não, tem que ver o que aquele elogio está produzindo no coração da pessoa, seja soberba ou... Né? É uma das coisas, né? Uma das coisas que ele vai produzir. Apesar que, às vezes, a pessoa pode falar naturalmente, fazer um elogio natural, sem nenhuma intenção, mas a outra pessoa que recebeu, ela já tem um problema. Por isso, até, muitas das vezes, o crente que é espiritual, muitas das vezes, ele pensa, às vezes ele vai elogiar uma pessoa e ele fala assim, esse elogio que eu vou fazer vai derrubar ele. Porque ele sabe que aquela pessoa específica tem um problema. Aquela pessoa tem. O outro não. O outro ele pode falar, não, irmã, Deus te usou, foi uma bênção. Que a pessoa não vai acontecer nada. Mas aquele específico tem. Mas a pessoa natural, às vezes, ela não vai perceber isso. E aí o outro já tem um problema. Mas também pode vir realmente da pessoa que está elogiando com uma outra intenção maligna e despertar um sentimento no outro. Ele vê que não é de Deus. Mas, quando você vai adquirindo discernimento, você percebe, se a pessoa te elogiou, você não sentiu nada naquele elogio, você sentiu um trem estranho, você só repreende, Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Né? Agora, se aquele elogio, e a gente tem que deixar bem claro, irmãos, que aí tem gente que pensa assim, então eu não vou elogiar. Tem gente que não elogia os outros por inveja. Tem gente que não elogia por inveja. Aleluia. Isso até lá fora. A pessoa não fala ela não fala porque ela tem inveja. Mas também você não pode ser movido por isso. Se a pessoa não falou, amém. Qual que é a diferença da opinião dele? Nenhuma. Começa. Nossa. Começa a se sentir até melhor. Se o irmão falou que você é o melhor, nossa, eu tô melhor mesmo. Aí começa a encher o coração. Não, Ju, é porque na hora que você falou sobre discernimento, né, eu lembrei de Moisés e Josué. Quando Moisés estava no monte, que Deus mandou ele descer, né, para correr lá, porque o pessoal estava dançando diante de um bezerro de ouro.
Josué achou que aquele cântico era de guerra, dos vitoriosos. Só que Moisés falou assim, não, isso não é cântico dos vitoriosos. De Moisés era apurado, Então, né? então você viu que Moisés teve o discernimento espiritual e Josué já não teve o mesmo discernimento espiritual, né? Exatamente. O Denilson, você fala? Outra pergunta. E quando os fariseus iam perguntar para Jesus, e a Bíblia fala assim que Jesus já sabia qual era a intenção deles, né? Mesmo ele fazia aquelas perguntas, assim, entre aspas, sensíveis, mas tinha tem hora outra que eles intenção. falavam umas coisas, até parecia que estava falando uma coisa certa, mas Jesus já sabia a intenção. Aí aquilo lá, então, é discernimento de espírito? Sim, ele tinha. Agora, não, tem que uma coisa. Discernimento de espíritos é um dom. É diferente, né, pastor? É um dom específico, a pessoa discerne os espíritos. Eu nem sei falar, assim, em extremo, o que esse dom faz. Tem gente que tem dom de discernimento espírita, eles conseguem identificar o espírito que está agindo, e entre outras coisas. É um dom muito profundo, mas um dom. Agora, não é porque eu não tenho o dom do específico de discernimento de espírito que eu vou deixar ser enganado. Entendeu? Vou me enganar. Mas Jesus era Deus, né? E pelo Espírito Santo, ele discernia a intenção. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vem com uma intenção, pode ser do homem, pode ser do diabo, mas não é uma boa intenção. E só de você ouvir, você entende por que a pessoa está falando aquilo. E Jesus, na hora que ia falar, já sabia o que ele estava tramando. Ô, João, no caso dos fariseus, o próprio Jesus falou que o coração deles era obstinado. Então, todas as vezes que eles chegavam para Deus, era com a segunda intenção. Uma segunda intenção. Era sempre para tentar contestar as ações do Senhor Jesus. Contestar o que Jesus estava falando. E para tentar destruir a obra do Senhor Jesus. Era para destruir. Porque o coração deles era obstinado. Isso. Eu lembro, Juliana, uma vez que o pastor citou, eu não sei se... que uma vez uma pessoa elogiou ele tanto que foi para destruir a obra de Deus na vida dele, que ele estava maior, assim, no elogio maior do que Deus, né? Então, assim, a gente tem que viar muito bem, porque é igual, assim, igual o pastor falou, às vezes a pessoa está te elogiando tanto, mas é o próprio Satanás, não que você não está fazendo aquilo por Deus, mas é o próprio Satanás para tentar destruir aquela sensibilidade espiritual que você tem de ouvir o Espírito Santo. Exatamente. Mas quando você tem um discernimento, você percebe essas coisas. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque sem discernimento, se você é mais para um lado ou mais para o outro, você vai sempre discernir de acordo com o que você pensa. Se você é uma pessoa que é averso a elogios ou não gosta de elogiar, o que você vai pensar sempre? Que elogio não é positivo. Aleluia. Se for uma pessoa invejosa e ele vê o irmão sendo elogiado, o que ele vai pensar? Está elogiando o irmão. Isso não é de Deus. Não, isso não é de Deus. O irmão tinha que ter reprovado, mas ele está roendo de inveja. E aí não é discernimento. Aleluia. Ou aquele que também, por exemplo, ama elogio, não é de Deus, porque o irmão falou, ele levantou minha fé, e não sei o quê, e não é de Deus. Então, quer dizer, se a gente não tiver discernimento, a gente vai por aquilo que a gente é mais inclinado. Se você é mais inclinado para um lado, você vai pensar daquele lado. Se você é mais inclinado para o outro, você vai pensar do outro. O irmão Manuel ia falar, né? Não, igual você está falando sobre, né, o elogio, às vezes eu gosto muito de cantar lá no serviço. Vem aquela sede, aquela vontade de louvar o Senhor, estou louvando. Aí as pessoas chegam, parece que eu sinto que é para achar que eu vou engrandecer, né? Rapaz, mas é muito bonito esse louvor. Olha, para você ver, rapaz, você canta... Pai, você canta melhor do que os outros. Eu falei assim, não, a honra e a glória é para o Senhor Jesus. Né? Eu estou louvando ao Senhor para você se alegrar, mas a honra e a glória é para Ele, não é para mim, não. Agradece o Senhor. Já corta a pessoa, não tá. Você ia falar, Pedro? Ah, tá. O discernimento ele é muito importante. Nós vemos que até o próprio Jesus, logo depois de Pedro... Ah, que bom, eu ia citar isso. entregar aquela... revelação profunda que veio do Pai, né? Exatamente. Quem te revelou não foi a carne, o sangue, foi meu Pai. Exatamente. Logo Pedro falou uma palavra com Jesus que Jesus repreendeu ele na hora. Na hora. Vamos ler? Mateus 16. Já está até aberto.
16, Mateus 16, 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vai concluir? Ah, tá. Esse versículo é tão interessante, irmãos, tão interessante, porque isso aqui que aconteceu, se Jesus não tivesse esse discernimento, ele não ia perceber, ele ia só pensar que Pedro estava muito preocupado com ele. Realmente Pedro estava preocupado com ele, no sentido humano, preocupado com ele não e tudo, mas só que aquela preocupação, aleluia, o diabo pegou, aproveitou, né, essa preocupação de Pedro e usou essas palavras de Pedro para ver se causava em Jesus um temor, um medo, vamos dizer assim, uma autovalorização, né? Não tem misericórdia de ti, né? Para ele poder prezar pela vida dele, tipo assim, é mesmo, né, gente? Vou preocupar comigo agora. Ali era para despertar um sentimento que ia anular aquela determinação de Jesus de cumprir a missão. Ia anular essa determinação. Ele ia ficar meio, entendeu? É mesmo. Já começar até a lamentar. É mesmo. Nossa, pai, o que eu vou enfrentar, né? Então, e é tão engraçado que quem estava perto, que a Bíblia não vai descrever nem nada, mas quem estava perto, vamos supor, se fosse uma situação, vamos dizer assim, que alguém vai fazer uma obra, vai para algum lugar, numa missão que Deus deu a ele e tal. Aí chega um irmão, uma pessoa, e fala assim com ele assim: não, ô fulano, lá é muito perigoso, nossa, toma cuidado para você ir, porque eu não sei, eu acho que não era bom você ir, porque diz que está matando muita gente lá. Um exemplo. Nossa, você tem que tomar cuidado. Aí a pessoa começa a ficar com medo, um exemplo, começa a ficar com medo e não querer. Ah, é mesmo e tudo. Aí, vamos supor que essa pessoa tenha discernimento e ela vê o diabo usando essas palavras. Mas não parece uma palavra tão inocente? Uma palavra inocente, está preocupado com você. Aleluia, está preocupado com o seu bem-estar, está te aconselhando, está te alertando. Aí o outro irmão que está do lado, que não é muito espiritual, que não tem muito discernimento das coisas de Deus, o que ele vai fazer? Na hora que a pessoa falar assim, tá para trás de mim, Satanás, um exemplo. Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus eu vou. Um exemplo. Pelo Espírito, né? É porque discerniu que aquela palavra daquele irmão, daquela pessoa ali, não era de Deus, era para desmotivar ele, era para causar nele um temor, um medo de fazer aquilo que Deus queria. Um exemplo. Aí a pessoa, para trás de mim, Satanás, igual Jesus fez. O outro, o que ele ia fazer? Que ignorante! Esse irmão é muito ignorante. Aleluia, porque o irmão só está aconselhando ele. Aleluia, só está aconselhando ele para o bem dele. Para o bem dele mesmo. O irmão ignorante, tudo ele coloca diabo, tudo ele expulsa, está repreendido, está repreendido. Olha que ignorância desse irmão. Por quê? Porque um discerniu, o outro não discerniu. Aleluia. Um ouviu e identificou na hora que aquilo era maligno. O outro não identificou. Ah, o profeta Ágabo. Exatamente. Exatamente. Foi mesmo em Atos.
o profeta falou que eles repudiaram, Paulo, tal, não faz isso não, aquela coisa toda. E ele falou, por que vocês estão constrangendo o meu coração? Por quê? Olha para você ver o que estava causando. Por que vocês estão constrangendo o meu coração? Eu falei, não estou disposto, como é que fala? A sofrer como a morrer pelo evangelho. Aí você pensa assim, mas que isso, gente? Né? Aquelas pessoas lá estavam preocupadas com Paulo. Eles estavam mesmo. Só que eles não perceberam, aleluia, que aquele sentimento, aquela coisa humana deles, podia atrapalhar ele. O Pedro. Aí eu fiquei até com uma dúvida agora. Por exemplo, você estava falando dessa questão do Pedro, né? O irmão citou até o Paulo ali. Então, como que a gente sabe que a preocupação não vai atrapalhar a obra de Deus? Como a gente, tipo assim, digamos, a gente não sabe que o jeito que a gente está falando, de uma certa forma, está atrapalhando a obra de Deus. Porque, às vezes, você realmente está preocupado com uma pessoa. Sim. Mas como, tipo assim, como é, tipo assim, do diabo usar a gente, né? Tipo assim, aí Pedro, por exemplo, pelo menos meu modo de pensar, né? Eu posso estar errado. Entendi. Aí Pedro fala, não, Jesus, não vai acontecer, eu vou morro, né, tal. Aí, sai de mim, Satanás, tipo assim, não. Aí Pedro falou, nossa, mas eu, tal, entendeu? Tipo assim, é como uma pessoa, eu fiquei cansado, porque, tipo assim, digamos, uma pessoa próxima a mim, ou nem próxima, numa situação Sim. de um parente de uma pessoa for viajar numa missão evangelista. Sim. Aí é um país, que nem você falou, citou, um país muito perigoso, tá tendo Tá matando todo mundo lá. Isso, tá matando todo mundo. Não vai não, tá matando muita gente. Como que a pessoa sabe que aquilo que ela tá falando não vai ser para atrapalhar a missão? Ou é uma preocupação realmente, sim, que não vai... genuína, que não vai atrapalhar nada. Ô Pedro, normalmente a gente alcança isso a partir do momento que você vai adquirindo discernimento. Você vai buscando esse discernimento e às vezes tem hora que você vai inclinar para o lado natural e querer coisar, mas logo em seguida eu falo que já aconteceu isso comigo. Nossa, não devia ter falado. Aí o corvo muda a história. Não faz o que eu estou falando, não. Aleluia, ora, porque, não, eu falei segundo o que eu estava pensando, não tem nada disso. Por quê? Um medo. Porque na hora eu falei, não, que isso, essa palavra pode atrapalhar essa pessoa. E eu fui pelo lado natural, e não era o lado natural, era uma coisa espiritual. Mas isso você adquire na hora que você vai ter discernimento. Não tem, tipo assim, uma fórmula mágica. Olha, tem isso, acontece assim, assim, quando acontecer assim, 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 você vai identificar. Não, é o discernimento. É o discernimento que faz você identificar se uma coisa é de Deus, se uma coisa não é de Deus. Aleluia, se algo é do diabo, entendeu? Se algo está vindo, na verdade, aquilo lá é natural. Isso não é natural, isso aqui é um impedimento do diabo. Tem coisas muito simples. Quando você começa a adquirir... Tem gente que até fala assim, nossa, fulano espiritualiza tudo. Sim, eu já conheci pessoas que se desse um tropeção que falava assim, nossa, o diabo colocou uma pedra e eu machuquei meu dedo. Às vezes, coisas naturais, entendeu? Mas poderia acontecer do diabo colocar uma pedra para ela machucar, para impedir ela de ir em alguma missão? Poderia. Aleluia. O diabo podia quebrar a perna para ele deixar de fazer algo? Pode. Aleluia. Só que aí entra o discernimento. É aí que entra o discernimento. Porque tem o crente que espiritualiza tudo e tem o crente que naturaliza tudo. Tudo para ele é coincidência, tudo para ele é normal, tudo para ele é natural. Não, essas coisas... Então, mas se for simples, se for simplesinho, por exemplo... Ele está acostumado todo dia, quer dizer, todo dia não, mas muitas vezes ele pega o trânsito e o trânsito está congestionado. Então, não é normal. Aí, naquele dia, ele tinha uma missão, uma obra para fazer. Aí, o trânsito congestionou justamente na hora que ele estava indo. Ele é muito natural? Ele não vê que foi o diabo que fez aquilo. Ele fala, não, porque todas as vezes também, outras vezes também aconteceu, aleluia, e congestionou, e eu nem estava indo fazer obra nenhuma, eu estava indo para casa. Então, é normal isso. Mas o crente que ele começa a adquirir um discernimento, ele nota. Aquele congestionamento daquele dia, do outro dia era normal, desse dia aqui não é. Aleluia, esse aqui não é. Ele vê o inimigo. Aleluia, ele vê o diabo agindo ali. É uma coisa boba? É uma coisa que parece simples?
mas ele vê. Aleluia. Enquanto que ainda não adquiriu o discernimento, para ele é tudo natural. Aleluia. E quando o crente espiritual fala com ele assim, não, isso tem dedo do inimigo. Que isso? Também tem as coisas naturais, não é só tudo espiritual. Não. Acontece também que não sei o quê, isso é bobagem, que não tá, porque ele não está vendo. Ele não sabe. Ele não sabe identificar. O Pedro. Eu conheço uma pessoa que também era assim, que tudo que acontecia é coisa do diabo. A pessoa dizia assim, nossa, vai ter uma festa, às vezes ia ter uma festa de família normal, tipo assim, era uma reunião, tal. Aí a pessoa, nossa, isso é coisa do diabo, né? Pode acontecer alguma coisa. Aí eu ficava assim, gente, que isso? Nem... Claro que tem as coisas do diabo, as relações do diabo, a gente não pode subestimar. Claro. Mas tem coisa que era coisa simples, a pessoa Entendi. botava o diabo no Botava meio. o diabo no meio. E isso é até um pouco preocupante, né? Porque isso é uma pessoa falta de entendimento. É falta de entendimento e você banaliza tanto que na hora que for o diabo mesmo, ninguém vai te ouvir. Porque tudo já é o diabo mesmo, entendeu? Então, na hora que for o diabo mesmo, é igual mentiroso. E conta tanta mentira que na hora que fala uma verdade, ninguém acredita. Entendeu? Então, assim, banaliza, porque as coisas de Deus, você não fica falando toda hora. Você não fica falando sangue de Jesus toda hora. Você não fica falando nome de demônio toda hora. Entendeu? Não é assim. É por Deus. Você sentiu que é do diabo, você repreende. O Paulo. Um exemplo da pergunta do Pedro foi o próprio sogro com Moisés, né? Que Moisés discerniu que aquele conselho, né, do administrar lá era de Deus. Era de Deus. Ele olhou, parecia natural ele pensar daquela forma, mas aquele conselho era de Deus. Passou? Amém. É até bastante interessante, porque o discernimento, como a irmã está falando, ele entra muita coisa. Né? Igual a irmã falou, muito do profundo. dom de discernimento, que é discernar os espíritos, que é um dom, né, que Deus dá para alguém e já tem uma capacitação maior, né, daquela pessoa. Mas também a questão de, como muito tem acontecido com nós, até com nós aqui na igreja, hinos cantados, mensagem pregada. Então a pessoa pensa assim, não, o irmão tá na bênção, o irmão tá na igreja, o irmão tá ali, aí também tem, né, vou dar para o irmão, vou dar para a irmã, e muitas vezes porque não está tendo discernimento. Não está tendo discernimento do que está acontecendo. A pessoa não tá fora, não Então. está adequada, mas a pessoa pensa que, pela aparência, que a pessoa deu um glória a Deus, estrondou a igreja, que a pessoa está cheia do Espírito Santo. E não está, porque o Espírito Santo, quando você tem discernimento, identifica, irmãos. O Espírito está em você e identifica. Irmãos, já teve crente de chegar perto de mim, doutrinado, pessoa falar de Deus comigo e falar da Bíblia. E eu ficar olhando para a pessoa assim, nada testificava. Nada, mas nada. Sabe o que é nada? Você vai, meu Deus, tem uma coisa muito errada com essa pessoa, porque ela fala de Deus o tempo todo. Parece que está tá na obediência, parece, mas por que meu coração não testifica? Por que no meu coração não queima? Não sente. Irmãos, quando você depara com uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, é uma ligação muito forte. Ela é maravilhosa. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, você nunca viu aquela pessoa. A pessoa te dá a paz do Senhor. Na hora que você bate o olho, o seu coração queima, alegre, identifica, um servo de Deus fiel. Agora você vai para a pessoa lá, está com uma roupa até na cabeça, com uma Bíblia desse tamanho, e falando que Deus falou, que Deus não sei o quê, e não sei o quê, a coisa, nossa, maravilhosa de Deus. E você não sente nada. Não sente nada. Você fala assim, tem uma coisa muito errada. E aí você fica intrigada com aquilo, aí você começa a observar e fala, meu Deus, mas por que eu não sinto? Por que o Espírito não testifica naquela pessoa? Aí Deus vai te mostrar o que está por trás daquela fala da pessoa o tempo todo, entendeu? É uma soberba, não está sentindo nada do que está falando. Aleluia. Não tem aquilo, é só uma regra, doutrina é só uma regra, mas concorda com um monte de coisa, entendeu? E você vai vendo que a pessoa está fora, está desligada totalmente. E nós vemos que a prudência, ela tanto serve para a gente como uma defesa, né, um escudo para nos defender, mas ela também serve como uma obra diante de Deus, que ela já vira para nós como um zelo. Exatamente. Justamente por aquilo que é de Deus. Né, irmã? Mesmo sabe que já aconteceu com nós e acontece até hoje, né, sempre acontece.
quando começou esses hinos, cantando aí tudo na base, né? Aquelas mensagens tudo maligna. Você via que na hora que chegava e abria a boca e começava a cantar, parecia que apitava. Aí apitava na hora, é só passar o hino, já apitava. Opa, peraí, volta aí, como é que é o hino aí mesmo? O que falou aí mesmo? Exatamente. Já identificava. E isso é até uma experiência, porque eu não tinha muito discernimento de louvores, então eu estou aprimorando, mas eu não tinha discernimento. Eu gostava de melodia, não prestava atenção em nada. Para mim, entendeu? Estava tudo ok. E aí eu lembro que você falava, eu ficava assim, ai meu Deus, mas tem que trocar esse hino, né? E aí eu fui buscando de Deus. Falei assim, o Senhor sabe que meu negócio é melodia, eu não presto atenção em nada de letra, de nada com nada, eu não identifico nada, porque eu gostei. É isso, para mim é isso. E aí eu fui. E engraçado que já na palavra, o Senhor já tinha me dado mais discernimento, mas no louvor era uma área que eu menosprezava um pouco. Entendeu? Então, naquilo que eu dedicava mais, eu comecei a ter mais discernimento. Mas naquilo que eu menosprezava, eu tinha menos. Não conseguia identificar. E aí Deus começou. E até, vou só contar rapidinho aqui. Deus está me aprimorando, né? Está me aprimorando. Mas assim, nossa, em vista de antes. Eu lembro um dia que eu estava lá no meu local de trabalho, e aí nós estávamos trabalhando num sábado. E eu lembro que a menina colocou uns louvores para passar lá, no YouTube, lá 1 hora só de hino, aqueles negócios lá, que fica lá. E foi passando. Tinha uns hinos muito bonitos, tal. E beleza, tinha uns que eu não sentia nada, tinha outros que meu coração queimava. E via. Aí, de repente, um louvor, que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia quem cantava, nem conhecia o cantor, fui conhecer depois. Não conhecia o cantor, começou a cantar um hino. Um louvor. Um homem deitou do meu lado e me disse assim, não sei o que, meu filho, como se fosse Jesus. E aí eu fiquei ouvindo aquele louvor e na hora o meu coração mais fechou tanto. Eu senti um trem tão pesado, tão esquisito, mas tão estranho. Eu falei, meu Deus, mas que louvor, que hino esquisito é esse? Meu coração fechou mesmo. Fechou, mas fechou mesmo. Eu não sentia nada, nem no cantor, nem naquela melodia. Parecia que estava falando uma coisa muito estranha. E eu fiquei naquilo assim, gente, mas tem uma coisa muito errada. Tem uma coisa muito errada nesse hino. Irmãos, eu senti, mudou. Sabe quando você sente um trem muito esquisito. E dos outros hinos estava indo. E aí, beleza. E aí eu fui, passou. E depois eu não lembrei mais aquele hino, nem nada. Aí depois, até a menina falou, mas eu achei que ela estava falando de outra pessoa, nem sabia que ela estava falando do cantor e tal. Aí passou uns dias, 1 semana mais ou menos, aí eu vi que estava falaram, eu vi na internet uma polêmica de um cantor que ele tinha saído da igreja e tinha assumido homossexual. E aí, quando eu fui ver, eu não conhecia esse cantor, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Aí eu fui e falei, nossa, meu Deus, que isso, um rapaz novo, fiquei até assim, né, sentido com aquilo e tudo. Aí eu fui olhar, deu uma questão de eu olhar mais, investigar mais, ver o que estava acontecendo com aquele jovem, fiquei com aquele negócio na minha mente. Quando eu vou ver quem era o compositor do hino que eu tinha sentido lá no posto, que meu coração fechou, era esse rapaz. E o que eu senti era que quando essa composição dele, embora as pessoas pensem que está falando de Jesus, aleluia, na verdade, talvez ele fez até inconsciente, nem percebeu o que ele estava fazendo. Mas era exatamente por causa daquele sentimento que ele tinha. Porque você já viu alguém falar de Jesus? Um homem entrou e deitou do meu lado? Você já viu? Aleluia, deitou do meu lado? Jesus, um homem entrou e deitou do meu lado? Um homem fazendo uma composição assim? A gente fala assim, nossa, eu senti, apareceu, eu senti uma graça, o Senhor, né, sei lá, um homem entrou e deitou do meu lado. Aí que eu entendi, foi por isso que eu senti, porque era maligno mesmo, Denilson. É tão interessante que os 2 discípulos no caminho de Emaús, né?
O próprio Jesus conversava com eles e falou assim, irmão, nosso coração ardia Nosso e coração nós ardia. não percebíamos que era o Senhor Que Jesus. era o Senhor Jesus, né? Então, essa questão, e uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, essa questão até que o pastor falou assim, eu senti, eu não senti que era de Deus, eu senti que era de Deus. Irmãos, e isso aí, para você falar, sentir que era de Deus, não é de Deus, você tem que ter discernimento. Aleluia, se você ainda não alcançou um discernimento pleno diante de Deus, você pode até ser enganado. Porque, de repente, algo é de Deus, só que como foi algo desagradável que você não gostou, eu não senti que era de Deus. Por que você não sentiu que era de Deus? Porque marretou em cima da sua cabeça. Aleluia. Então, não sente que é de Deus porque você não gostou. Você ficou com raiva. Aí você não sentiu que era de Deus, mas você estava sem discernimento. Aí também pode ser um elogio, uma palavra de ânimo, de motivação, e a pessoa fala assim, não, eu senti que era de Deus que confortou meu coração. E também não era de Deus. Você sentiu que era de Deus, por quê? Porque você estava vulnerável, você estava querendo uma palavra de consolo, e aí você achou que aquilo era de Deus, e também não era de Deus. Aleluia. Então, a gente tem que buscar, irmãos, nesses últimos dias, vamos buscar discernimento. Aleluia. Esse discernimento vai nos dar prudência. Aleluia. Muitas das vezes é umas coisas tão profundas e tão fortes, se torna tão sensível ao mundo espiritual, aleluia, que de repente algo que parece natural, de repente chega um colega seu e fala assim, amanhã vamos em tal lugar fazer isso, algo mais natural do mundo. Ou então, vamos na loja tal fazer isso, fazer um exemplo, né? A pessoa vai, aí a pessoa pensa assim, isso é natural. E às vezes tinha uma obra para a pessoa fazer, às vezes a pessoa ia para a igreja, Deus ia usar a pessoa ali. Mas para a pessoa isso é tão natural que ela pensou que foi um convite normal. Não foi um convite normal. Aleluia, foi o inimigo armando uma estratégia para impedir você de estar aqui. Porque naquele dia Deus queria ou falar com você ou usar você para falar com alguém. Mas, não, tem tanto tempo que eu não vejo essa pessoa e ela me convidou para ir passear. Aleluia, para ir lá ver não sei o quê. E você vai e não vai conseguir, e aquilo que Deus queria fazer através de você não vai ser feito. Porque para você tudo era natural. É tudo natural. Que mal tem? A pessoa me chamou para ir ali. Só chamou eu para ir ali e impediu algo que Deus queria fazer na sua vida. Oi? Uma coisa simples. Você está vendo? É coisas que o diabo fala. Uma fala de uma pessoa, uma ação da pessoa que parece, isso é normal, isso acontece. E não é. Aleluia. Na hora que você vai adquirindo discernimento, você vai ver o diabo mexendo nos pauzinhos, aleluia, ele armando as casinhas, aleluia, para desviar a sua atenção. O diabo faz essas coisas. Então, assim, toda ação... Você vai falar, peraí. Toda ação, uma fala, até um louvor cantado tem uma... Como é que fala? Uma mensagem por trás? Tem. Ou do espírito, ou da carne, ou do maligno. Então, tipo assim, nada que a gente faz é inconsciente. Oi? Então, nada que a gente faz é inconsciente. Não, tem coisas que são naturais. Elas não vão produzir nada nem de um lado nem do outro. Mas são poucas. Os irmãos têm que entender isso. Por quê? Porque a gente tem do nosso lado um adversário muito astuto e está correndo contra o tempo. Entendeu? Então, tudo que ele pode aproveitar, ele vai aproveitar. Então, não pensa que a maior parte é natural e são poucas que é do diabo, não, que a maior parte é do diabo. Poucas naturais. Entendeu? Porque ele está correndo contra o tempo. Pensa se você fosse o diabo, está queimado, repreendido. E você precisasse, você tem que correr contra o tempo, você é um ser muito astuto, muito esperto, e você tem os seres humanos vulneráveis ali, o que você ia fazer? A gente que é mais bobo, você fala assim, eu ia aproveitar a oportunidade. Eu ia aproveitar. Você não vê quando um rapaz quer conquistar a moça, ele não é bem astuto? Agora você pensa o diabo querendo conquistar as almas. Né? O Paulo. Então, eu tô aqui falando duas coisas. Um exemplo disso, sobre discernimento, foi igual
aqui testemunho do presbítero Borges, né, que estava fazendo uma oração e no meio daquela oração, várias pessoas falando, né, ele identificou que tinha uma voz estranha, né? E no meio de um monte de língua estranha, ele conseguiu identificar uma que não era de Deus, que era o demônio falando, igual o outro que contou, né? O irmão, a menina falando lá, e os irmãos, glória a Deus, que a irmã está uma bênção, glória a Deus, e ela estava falando. A língua que ela estava falando era, eu sou o demônio, estou no meio de vós. Eu sou o demônio, estou no meio de vós. E os irmãos, glória a Deus, a irmã está revestida. E não era. E agora, a segunda é a pergunta, né, na verdade. Eu tenho uma dúvida seguinte, como saber, qual a diferença, né, entre discernimento de espírito e a pessoa saber a intenção da pessoa? Eu estou falando na questão assim, da pessoa, entendeu? Conversando com a pessoa. Sim. Outras coisas, né? Tem 2 pontos. Às vezes a pessoa ela é muito perceptiva naturalmente. Tem gente que nem crente é, mas só de você conversar, ele já sabe a intenção da pessoa, se a pessoa está mentindo. Não tem esse pessoal aí que faz até, sabe que a pessoa está mentindo, sabe que a pessoa está mal intencionado. Tem, por exemplo, grandes negociadores, empresários, que eles vão fazer um acordo e eles ficam de olho no outro. Eles sabem se o fulano está blefando, se o fulano não está blefando. É percepção natural. Né? E essa percepção ajuda muitas pessoas lá fora e tal. Mas ela não serve para o espírito. A natural não serve. Porque a mesma percepção que você tem lá fora, com coisas espirituais, você não vai conseguir usar seu mesmo talento para identificar algo espiritual. Porque a Bíblia fala, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas pode acontecer que, por causa das coisas espirituais, Deus te dá essa percepção. E ela ser espiritual, embora ela é espiritual, ela te protege e ela te revela coisas das intenções das pessoas. Lá no mundo natural também. Não só no mundo espiritual, mas no mundo natural. Às vezes, por exemplo, a pessoa vai te enganar, mas você adquiriu essa percepção, mas ela é espiritual. Igual a sabedoria de Salomão, que ela veio de Deus. Embora fosse natural, mas veio de Deus. A pessoa consegue identificar, entendeu? Mas tem... E a que é puramente espiritual, identifica as coisas espirituais, mas ela também, quando você ganha esse discernimento para o espiritual, desenvolve o natural também. Só que o do espiritual é mais ampliado. Às vezes, pode ser que por causa do seu coração, você é enganado lá fora em alguma coisa. Você cai no conto de alguma pessoa. Mas no espiritual, você não é enganado. Se fosse algo espiritual, você não ia ser enganado. Poder falar? Bom, Manuel? Ah, tá. Igual nós falou aquela hora ali sobre a prudência, ela ser um escudo e também ser uma obra, né? Exatamente. Porque, como nós vemos, quando o homem também começa, primeiro, essas meninas mesmo, essas 5 juízes, elas viveram uma vida de prudência. Sim, essa é a questão. E por causa delas viver uma vida de prudência, que era como diz, uma proteção para elas, eu acredito que o próprio Deus também deu para elas aquela graça na hora de tomar a última decisão. Sim, exatamente. Elas poderiam ter se levado pelo sentimento. Sim. E pensar assim, não, tadinha delas, outras, né? coitadas. Vamos ajudar elas. Mas como elas viveram uma vida de prudência, o próprio Deus, né, agradou daquela vida que ela viveu. Sim. E deu livramento na última hora. Também, Deus pode. E assim também é nós, né? Viver uma vida de prudência não é só um escudo para nós. Sim. Ela também é uma obra diante de Deus que o Senhor pode nos recompensar por ela. Exatamente. Nos livrar justamente no momento que a gente, né, poderia vir um sentimento, um ser humano, aquela coisa toda, e o Senhor dá o livramento ali para a gente. Exatamente. A Bíblia fala que o temor do Senhor é afastar do mal. Isso é uma prudência. Né? É uma prudência. Você sabe que você até, quando você desconsidera uma palavra e um conselho de Deus, você está sendo imprudente? Você está sendo imprudente. Totalmente imprudente. Você está desconsiderando algo que Deus está te dando, uma instrução. Uma instrução para a sua vida. E você desconsidera e depois aquilo, nossa, meu Deus, quebra a cara, toma um monte de atitude por falta de prudência. À medida que você vai adquirindo prudência, adquirindo discernimento, mais temor você vai ter também de Deus. Aleluia, mais sabedoria você vai alcançar, e isso tudo vai te proteger em todas as áreas da sua vida.
vai te proteger, vai te blindar totalmente. Porque aí você vai aceitar, você vai acatar o mal que estava para vir na sua vida. Nossa, Deus já avisou, você já, nossa, quase, eu ia fazer isso, Deus me avisou, não vou fazer. É o caso de o povo de Nínive, né? Que a Bíblia fala que eles viviam uma vida toda errada, mas quando eles receberam a mensagem, eles humilharam. E humilhar é prudência. Humilhar é prudência. Por quê? Porque você não vai levar ferro. E na hora que eles humilhou, você vê que o próprio Deus falou com Jonas. Jonas, eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. Como que eu vou destruir eles? Né? Mas eles usou uma prudência naquela hora. Humilhou. Exatamente. Agora eu estou brincando aqui, né? É uma prudência, vai levar ferro, mas a gente não pode usar isso como astúcia também, não. Ai, vou fingir de humildezinho, que Deus vai ficar com dozinho de mim. Porque o irmão falou lá, o irmão falou que Deus resiste o soberbo. Então, aí você coloca uma máscara de humilde, finge, chora um pouquinho lá, só nesse ponto aqui, que aí vai dar tudo certo, né? Não é. É igual o homem que trai, né? Eu vou lá, choro, levo uma florzinha, aleluia, dá tudo certo. Não é assim. Aleluia, é a verdadeira humildade. Não pode esquecer que deu o som do rins e os corações. Exatamente. É o som do rins e o coração. Ele sabe as nossas intenções. E esse discernimento, irmãos, é um pouco daquilo que Deus divide conosco, que Deus tem todo discernimento. Aleluia, Deus tem toda a prudência, Ele vê o fim antes do começo, né? Ele sabe de tudo, ele sonda a mente, os corações. Nós não temos essa possibilidade, mas nós temos uma coisa: o Senhor nos dá discernimento. Aleluia, Ele dá um pouquinho da essência dele para nós, para que nós possamos ver o mal e desviar do mal. Aleluia, ter prudência para avaliar uma situação, uma palavra, um louvor, uma obra. Aleluia, qualquer coisa, irmãos, a sua mente é ampliada que você percebe. Aí o espírito do engano chega e tenta te confundir em alguma coisa, aí de repente Deus usa uma palavra, talvez não diretamente com você, mas você ouve uma palavra, aleluia, alguém fala alguma coisa, você fala, opa, quase que eu estava... eu vou contar para os irmãos, até contei para a Valéria hoje, olha para você ver o que o diabo, o espírito do engano faz. Por isso que a gente tem que ter discernimento, irmão. Aleluia. Teve um tempo atrás que eu lembro que eu comecei a avaliar certas situações e eu comecei a ver pessoas caindo, pessoas sendo vencidas, e às vezes tinha pessoas que eu falava assim, oh meu Deus, que triste, que tristeza. E aí, de repente, eu comecei a ficar assim, aí você ora para as pessoas, aí você vê as pessoas afundando mais na lama. Aí eu fiquei assim, aquilo me deu um sentimento, uma angústia tão grande. E eu comecei a pensar assim, bem assim, no meu pensamento. Mas assim, é fácil para o diabo, né? Porque Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. Deus não intervém, Ele respeita, Ele tem um processo. O diabo não. O diabo, ele não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Ele é atrevido, ele é entrão. O que ele faz? Então, ele entra, então, ele leva mais vantagem. Olha o que vem na minha mente. Ele leva mais vantagem, porque ele não respeita. Deus fica respeitando. Não foi, pastor, que eu falei com você? Deus fica respeitando. Aí eu pensei, aí não dá. É igual tem uma moça ali, tem dois rapazes disputando aquela moça. Um é mais ousado, mais para frente, mas não tem vergonha de nada. Ele corre, chega nela e ó. O outro é tímido. Né, fica pensando. E aí, o que acontece? Às vezes ele perde, porque o outro vai lá e conversa primeiro e rapa primeiro. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Senhor respeita o livre-arbítrio, não é? Então aí o diabo vai levar vantagem de Deus, porque ele vai chegar, ele não vai enfiar a cara mesmo, e vai fazer a mente da pessoa, e não sei o que, o Senhor vai respeitar, se a pessoa não quer, o Senhor não vai gozar. Aí eu falo, pastor, está me vindo um pensamento, ali assim, assado. Aí o pastor falou assim, tá vendo, Juliana? O diabo quer te usar no conhecimento que você tem de Deus. Isso é certo? Deus respeita o livre-arbítrio?
Respeita. Aleluia. Deus intervém. Aleluia. Ele entra e tal, aquela coisa toda, e age quando a pessoa não quer? Não, ele respeita. Aí ele falou assim, só que não é assim. Aleluia. Não é dessa forma, porque quando é o diabo que está agindo numa vida da pessoa, quando a decisão não está partindo totalmente dela, mas o diabo está prendendo ela, Deus entra. Aleluia. Ele intervém. Aí não tem essa questão de se respeitar a livre-arbítrio, porque não é decisão dela. Aquilo lá é o diabo que está oprimindo ela. É o diabo que está fazendo ela decidir. Ele entra. Aí eu, entendeu? Olha para você ver, eu já estava ficando frustrada, decepcionada. Você vai orar pela pessoa, a pessoa não quer, o diabo entrou, ele vai conseguir. Olha para você ver, irmãos, um pensamento que parecia ter lógica, mas não tinha. Aleluia. E quem é que lançou esse pensamento? O Deus, a serpente. É a serpente, para me levar a um grau de frustração tão grande de pensar que nada resolve, que o diabo que vence todas, né? Então, você está vendo como que esse inimigo é astuto? Como que esse espírito é astuto? Mas se a gente ganha discernimento, a gente identifica. Eu, no primeiro momento, eu sabia que não estava muito certo. Isso aí eu tinha uma noção de que não era muito, mas eu falei, vou compartilhar com o pastor, porque isso está me afligindo. E eu compartilhei com ele, falei, vou falar com ele o que eu estou pensando. E na hora que eu falei com ele, isso é até prudência, irmãos. Se você está alimentando um sentimento, mas vou guardar para mim, vou guardar para mim, não faz isso não. Aleluia. Chega perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que você sabe que tem discernimento de Deus, e compartilhe o seu pensamento, compartilhe o seu sentimento. Isso é prudência. Talvez naquele momento você está vulnerável, você não está conseguindo discernir muito bem as coisas. Mas na hora que você vai falar com o irmão vai, irmã, isso é do demônio. Aleluia. Isso é o diabo. Aleluia. Isso é engano, irmão. Isso aí o diabo está preparando um laço para você e te livra. É prudência. Valéria? Não, Ju, um ensinamento muito poderoso. Eu quero falar só duas coisas. Você estava falando sobre a questão de elogios, né? Eu quero falar duas situações. Você vê que quando Absalão ele foi para tomar o reino de Davi, primeiro ele começou a enganar as pessoas com palavras, elogios, com a humildade. Nossa, não ajoelha, não. Nossa, que é isso? Não, pelo amor de Deus. Se eu fosse rei de Israel. E ali foi corrompendo os corações dos simples. Foi. Né? As pessoas nem... A Bíblia fala que ele ganhou o coração de Israel todo. Por quê? Porque as palavras foram entrando. Então é assim, é assim. Você vê, aí já tem um negócio, né? Agora que fala outra coisa. Você pode ouvir, igual você falou sobre a questão do diabo enganar as pessoas também, você pode ver que com a Eva, ele já foi diferente. Como o pastor falou, primeiro com a Eva, ele fez uma pergunta. Na hora que ele fez uma pergunta e que ela deu a brecha, aí ele terminou de falar tudo com ela que ele queria. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar, como você falou, né? Que o diabo, ele age na nossa fraqueza, né? Sim. Se a pessoa é muito espiritual, vai usar espiritual. Vamos supor que é uma pessoa também que não tem muita firmeza nas coisas de Deus, né? Porque, vamos supor, se a Eva tivesse aquela certeza, aquela firmeza mesmo, igual a Adão, se ela tivesse aquela firmeza, o diabo não conseguia corromper ela, mas com certeza ele começou a falar, ela começou a criar aquela dúvida, aí a palavra entrou e contaminou ela, aquilo que ela não ia fazer, acabou fazendo, que foi, como se diz, né, completamente ali dominada por aquele sentimento. E né? É interessante que o apóstolo Paulo fala que Adão não foi enganado pela serpente. Ele não foi mesmo, não, ele foi enganado pela Eva. Foi a Eva. O ponto fraco dele era o quê? A mulher. E ela falou e ele comeu. E justamente, Satanás pegou a Eva sozinha. É o que a irmã falou. Ela sozinha, ele conseguiu enganar ela. Se ela perguntasse para o Adão antes de comer, ela não comeria. Exatamente. E o diabo usou uma estratégia muito ardil ali, né? Porque ele não confrontou diretamente a palavra de Deus como se Deus tivesse... ele não confrontou, ele usou um ardil e falou assim, não, Deus falou isso... É porque ele sabe que no dia que vocês comer... Quantas vezes a gente vê essa estratégia também? O irmão, vamos supor que o irmão foi lá e entregou uma revelação de Deus, aí a pessoa fala assim, não, o fulano falou isso, é porque ele sabe.
Aleluia. Ele falou isso é porque, na verdade, ele deve ter ficado tanto com isso na mente que ele foi lá e sonhou. Ele ficou com tanto isso na mente, aleluia, que ele coisou, entendeu? Aí é igual a serpente com o diabo. Não, ele falou, por quê? Porque ele sabe que no dia que vocês comer, seus olhos vão se abrir. Tá vendo como? E a serpente continua falando, gente. Ela continua falando, continua enganando. E muitas vezes a gente não tem discernimento. Exatamente. Elogiando, querendo despertar uma ambição. Então no dia que eu comer, meus olhos eu vou ser que nem Deus. Olha para você ver a estratégia. Então os irmãos estão percebendo? E o Adão foi enganado pela esposa. Quantos irmãos espirituais, irmãos, que às vezes a esposa não é muito espiritual, nada, eles são enganados por causa da esposa. Aleluia, por causa da palavra da mulher, que a mulher tem esse poder. Nós, irmãos, nós temos que até orar, viu, irmãos? Nós temos que orar, aleluia, e vigiar, aleluia, porque, aleluia, se a gente fracassa, é fatal. Para você ir lá conversar com seu esposo mansinho, e o homem sempre cai na lábia da mulher. Aleluia. E muitas das vezes o que ela está falando não é por Deus, é maligno. Mas o homem cede o que ela está falando. Aleluia. Por quê? Faltou discernimento. Por que faltou discernimento? Porque entrou o sentimento no coração. Mas eu amo ela. E ela está me pedindo para fazer isso. Ô, irmão, ela está te pedindo, não. O demônio está usando ela para te pedir isso. É a sua esposa, você ama ela, é verdade. Continua amando ela. Mas quem está usando ela nesse momento é o diabo. Aleluia. Não é sua esposa, é o diabo. Amém, irmãos? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus.